A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir Narrações Imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. The Witcher, a saga do bruxo Geralt de Rivia. Livro 3, O Sangue dos Elfos, de Andrei Sapkowski. Narração, Mauro Ramos. Que sonho mais estranho eu tive, pensou. O primeiro sonho depois de tantos dias. O primeiro no qual não senti medo. O primeiro que não se referia a mim. Eu era uma observadora. Eu via tudo de cima, de muito alto, como se eu fosse uma ave noturna. Um sonho no qual via Geralt. Naquele sonho, era noite, e caía uma chuva que enrugava a superfície do canal, zumbia nas ripas de madeira do telhado das casas e nos colmos das choupanas, brilhava nas tábuas das passarelas e nos convéses dos barcos e barcaças. E Geralt estava lá, não sozinho, mas acompanhado de um homem de chapeuzinho engraçado com uma pena encharcada e de uma mulher esbelta vestida com uma capa verde com capuz. Os três andavam lenta e cuidadosamente sobre uma passarela molhada. E eu os via de cima, como se fosse uma ave noturna. Geralt parou. Falta muito? Perguntou. Não, respondeu a jovem esbelta, sacudindo as gotas de chuva de sua capa verde. Estamos quase lá. Ei, Jasquier, não fique para trás, porque poderá se perder nestes becos. E onde com todos os diabos se meteu Filipa? Acabei de vê-la minutos atrás, voando ao longo do canal. Que tempo mais miserável. Vamos, conduza-nos, Shani. Cá entre nós. Como você veio a conhecer esse curandeiro? Qual é sua ligação com ele? De vez em quando eu lhe vendo medicamentos surrupiados do laboratório da universidade. Por que está me olhando assim? Meu padrasto tem dificuldades para pagar meus estudos. Há momentos em que preciso de algum dinheiro. E o curandeiro, tendo remédios de verdade, pode curar as pessoas sem envenená-las. Mas basta, vamos em frente. Que sonho mais estranho, pensou Ciri. É uma pena eu ter acordado. Gostaria de saber o que se passou em seguida. Gostaria de saber o que eles estão fazendo lá. Para onde eles vão. Do aposento ao lado, alcançavam-na vozes. Foram elas que a acordaram. Mãe Nenek falava rápido e estava claramente excitada, nervosa e zangada. Você traiu minha confiança, dizia. Eu não devia ter permitido isso. Eu poderia ter adivinhado que sua antipatia por ela acabaria em desgraça. Não devia ter permitido. Porque conheço você muito bem. Além de inescrupulosa e cruel, ainda por cima você se revelou irresponsável e descuidada. Você abusa dessa criança sem dó nem piedade, obriga a esforços acima de suas possibilidades. Você não tem coração. Realmente, Yennefer, você não tem coração. Ciri aguçou os ouvidos, tentando escutar a resposta da feiticeira, com sua voz fria, dura e melodiosa. Queria ouvir como ela reagiria, como zombaria da arquissacerdotisa, como caçoaria de sua superproteção. Como ela diria aquilo que costumava dizer constantemente,
que ser feiticeira não era coisa fácil, que não era uma ocupação para senhoritas de porcelana, para bonecas de vidro fino soprado. Mas Yennefer respondeu em voz baixa, tão baixa, que a menina não teve condições de compreender o que se dizia, nem mesmo de reconhecer qual das vozes era de quem. Vou adormecer, pensou, tateando com cuidado e delicadeza o nariz cheio de sangue ressecado, ainda sensível ao toque. Voltarei a meu sonho. Verei o que está fazendo Geralt lá na escuridão, na chuva, sobre um canal. Yennefer segurava-a pela mão. Estavam andando ao longo de um escuro corredor com colunas de pedra ou talvez estátuas. Na espessa escuridão, Ciri não conseguia distinguir suas formas. Mas havia alguém oculto naquela escuridão, alguém que as observava à medida que avançavam. Ciri ouvia sussurros, baixinhos como o murmúrio do vento. Yennefer segurava-a pela mão, andando com passos rápidos e seguros e tão decididos que Ciri mal conseguia acompanhá-la. Diante delas, abriam-se portas, sucessivamente, uma após outra, incontáveis portas com folhas gigantescas e pesadas, abrindo-se diante delas sem ruído algum. A escuridão foi se adensando cada vez mais. Diante de si, Ciri viu a porta seguinte. Yennefer não diminuiu o passo, mas Ciri sentiu repentinamente que aquela porta não se abriria sozinha. E teve a assustadora certeza de que não era permitido abrir aquela porta, de que não era permitido passar por ela, de que algo a aguardava atrás daquela porta. Ciri parou e tentou livrar-se de Yennefer, mas a feiticeira segurava sua mão com força inabalável e arrastava-a sem piedade em frente. E Ciri se deu conta finalmente de que havia sido traída, enganada, vendida, de que sempre, desde o primeiro encontro, desde o começo, desde o primeiro dia, fora apenas uma marionete, uma boneca presa a uma vareta. Fez um esforço maior para se livrar e conseguiu soltar-se. A escuridão ondulou, os sussurros nas trevas cessaram repentinamente. Yennefer deu um passo à frente, parou, virou-se e olhou para ela. Se você está com medo, volte. Você não sabe que não é permitido abrir essa porta? Sei. E, no entanto, está me conduzindo a ela. Se você está com medo, volte. Ainda há tempo para voltar. Ainda não é tarde demais. E você? Para mim já é tarde demais. Ciri olhou para trás. Apesar da escuridão, pôde ver a porta que acabaram de atravessar, uma longa e distante perspectiva. E foi de lá, de longe, da escuridão, que ela ouviu o som de ferraduras, o ranger de uma armadura negra e o sussurro das penas de asas de uma ave de rapina. E uma voz baixa que parecia querer penetrar seu crânio. Você se confundiu. Você confundiu o céu com as estrelas refletidas durante a noite na superfície de um lago. Ciri acordou. Ergueu rapidamente a cabeça, derrubando a nova compressa úmida e fresca. Estava coberta de suor e voltou a sentir um aperto nas têmporas e a pulsação embotada. Yennefer estava sentada na cama a seu lado, com a cabeça virada, de modo que Ciri não podia ver-lhe o rosto. Via apenas a espessa cabeleira negra. Tive um sonho, sussurrou. Nesse sonho, eu sei, disse a feiticeira com voz estranha, que não parecia sua. É por isso que estou aqui, a seu lado. Do outro lado da janela, na escuridão, a chuva sussurrava nas folhas das árvores. Que droga! Rosnou Jasquier, sacudindo a água da aba de seu chapeuzinho amolecida pela chuva.
Isto aqui é praticamente uma fortaleza e não uma residência. O que afinal teme esse curandeiro para se proteger de tal forma? Atados ao cais, os barcos e escaleres balançavam-se preguiçosamente, batendo uns nos outros, rangendo e tilintando as correntes. Estamos num bairro portuário, esclareceu Shani. Se há algo que não falta aqui são bandidos e saqueadores, tanto locais como forasteiros. Mirman é procurado por muitas pessoas que pagam por seus serviços. E todos sabem disso, assim como do fato de que ele vive sozinho. Então, ele achou conveniente tomar algumas precauções. Estão surpresos? Nem um pouco, respondeu Geralt, olhando para a mansão erguida sobre estacas fixas no fundo do canal. Estou me perguntando o que fazer para chegar até aquela palafita de luxo. Acho que vamos ter de alugar um desses barcos presos ao cais. Não vai ser preciso, falou a futura médica. Lá existe uma ponte levadiça. E como você vai convencer o curandeiro a abaixá-la? Além do mais, há um portão, e nós não trouxemos um ariete. Deixem tudo por minha conta. Uma enorme coruja cinzenta pousou silenciosamente no parapeito da passarela. Agitou as asas, eriçou-se e se transformou em Philippa Eilhart, também encharcada e eriçada. O que eu estou fazendo aqui? Resmungou a feiticeira. Que merda vim fazer aqui com vocês? Estou me balançando numa barra de madeira molhada e prestes a trair meu país? Se Dijkstra descobrir que andei ajudando vocês... E para piorar as coisas, essa garoa insuportável. Odeio voar quando chove. Chegamos ao lugar? Isso aí é a casa de Mirman? Sim, confirmou Geralt. Escute, Shani, vamos tentar. Passaram a confabular, sussurrando ocultos na escuridão sob o beiral do telhado de uma choupana. Um feixe de luz emanou da taberna no outro lado do canal. Podiam-se ouvir cantos, risos e gritos. 3 barqueiros saíram cambaleando e foram até a margem. 2 deles estavam discutindo, empurrando-se e soltando sem cessar os mesmos palavrões. O terceiro, apoiado numa estaca, mijava para dentro do canal, assoviando desafinadamente. Dong! Ressoou uma chapa de metal presa por uma tira de couro a um poste junto da passarela. Dong! O curandeiro Mirman abriu uma janelinha e olhou para fora. A lanterna que tinha na mão cegava, de modo que ele a colocou de lado. Quem está batendo no meio da noite com todos os diabos? Urrou furioso. Se você teve o repentino desejo de bater em alguma coisa, bata em sua cabeça oca, seu desgraçado. Suma daqui imediatamente, seu beberrão. Tem uma besta armada. Quer ter 6 flechas cravadas na bunda? Senhor Mirman, sou eu, Shani. O quê? O curandeiro debruçou-se mais para fora. A senhorita Shani? Agora? No meio da noite? O que significa isso? Abaixe a ponte, Sr. Mirman. Eu trouxe o que o senhor pediu. Logo agora? Em plena escuridão? A senhorita não podia ter esperado até o amanhecer? Durante o dia há olhos demais. Se alguém descobrir o que eu tenho trazido ao senhor, serei expulsa da academia. Abaixe logo a ponte, eu não quero ficar na chuva. Meus sapatos estão encharcados. Vejo que não está sozinha, observou o curandeiro receoso. Normalmente a senhorita vem desacompanhada. Quem a acompanha? Um amigo, estudante da academia como eu. O senhor queria que eu andasse sozinha à noite por seu bairro decadente? Acha que não prezo minha virtude ou algo parecido? Deixe-me entrar logo, com todos os diabos! Murmurando palavras ininteligíveis, Mirman soltou o freio do sarrilho e a ponte abaixou rangendo até bater nas tábuas da passarela. O curandeiro caminhou até a porta, destravou-a e, sem soltar a besta,
Saiu cuidadosamente para olhar. Não notou um punho metido numa luva preta cravejada de pontas prateadas desferido na direção de sua têmpora. E embora a noite estivesse escura, por causa da lua nova e do céu nublado, viu repentinamente 10.000 deslumbrantes estrelas luminosas. Toublanc Michelet passou mais uma vez a pedra de amolar sobre a lâmina da espada, parecendo estar totalmente absorto naquela atividade. Em suma, devemos matar um homem para o senhor, falou, colocando a pedra de lado, esfregando a lâmina com um pedaço de couro untado com gordura de coelho e olhando criticamente para sua obra. Um homem que anda sozinho pelas ruas de Oxenfurt, sem nenhuma escolta ou guarda-costas, nem mesmo um mísero empregado. Para pegá-lo, não vamos precisar escalar muros de um castelo, prédio público, mansão, palacete ou quartel. É isso, Sr. Rienzi? Interpretei corretamente a tarefa que o senhor nos propõe? O homem, com o rosto desfigurado por uma queimadura, concordou com o meneio da cabeça, semicerrando levemente os escuros olhos úmidos de aspecto desagradável. Além disso, continuou Toublanc, depois de matar o tal sujeito, não precisaremos nos esconder pelos próximos 6 meses, porque ninguém nos perseguirá ou procurará por nossos rastros. Ninguém contratará caçadores de recompensas para nos pegarem. Não correremos o risco de ser atacados por membros de seu clã ou vitimados por desejos de vingança. Em outras palavras, Sr. Rienzi, o senhor quer que nós assassinemos um tipo comum, sem importância alguma, para quem quer que seja? O homem, com o rosto queimado, não respondeu. Toublanc olhou para seus irmãos sentados no banco, imóveis. Como de costume, Risi, Flávios e Ludovico permaneceram calados. Naquela equipe familiar, eles apenas matavam, enquanto a tarefa de conversar ficava por conta de Toublanc, porque ele fora o único que cursara a escola num santuário. Toublanc matava tão eficientemente quanto os irmãos, mas também sabia ler, escrever e conversar. E, para acabar com esse tipo insignificante, Sr. Rienzi, o senhor não procurou um bandido qualquer do porto, e sim a nós, os irmãos Michelet, oferecendo-nos 100 coroas nilfgaardianas? É o preço que vocês cobram por esse tipo de serviço, escandiu o homem da queimadura, certo? Errado, respondeu Toublanc friamente. Porque nós não costumamos assassinar tipos insignificantes. Mas se tivermos de fazê-lo, Sr. Rienzi, o sujeito que o senhor deseja morto lhe custará 200 brilhantes coroas estampadas com o brasão de Nilfgaard. E o senhor sabe por quê? Porque há um embuste nessa história, meu prezado senhor. Não precisa nos contar em que consiste tal embuste. Sabemos lidar com ele. Mas o senhor deverá pagar por isso. 200, eu disse. Se o senhor aceitar pagar esse preço, considere seu não amigo um homem morto. Se não aceitar, então procure outro para fazer o serviço. O porão, fedendo a mofo e a vinho azedado, ficou em silêncio. Pelo piso de terra batida passou correndo uma barata, movendo rapidamente as patinhas. Flávios Michelet esmagou-a com um rápido movimento da perna, quase sem mudar a posição do corpo no banco, não alterando em nada a expressão facial. De acordo, falou Rienzi. Vocês receberão 200 coroas. Vamos. Toublanc Michelet, assassino profissional desde os 14 anos de idade, não traiu seu espanto, nem mesmo com um leve tremor de pálpebra. Não esperava conseguir negociar mais do que 120, no máximo 150 coroas. Deu-se conta de repente de que estabelecera um preço muito baixo para o embuste oculto naquele trabalho. O curandeiro Mirman voltou a si.
estava deitado de costas no piso de seu aposento, amarrado como um cordeiro. O ocipício doía-lhe terrivelmente. E lembrou-se de que batera a cabeça ao deslizar na porta durante a queda. Doía-lhe também a têmpora na qual fora atingido. Não conseguia se mover porque seu peito estava sendo impiedosamente esmagado por uma bota de cano alto, fechada com uma fivela. Semicerrando os olhos e enrugando o rosto, o curandeiro olhou para cima. A bota pertencia a um homem alto e de cabelos brancos como leite. Minha irmã não conseguia ver-lhe o rosto, oculto no ambiente pouco iluminado pela lanterna pousada na mesa. Não me matem, gemeu. Poupem-me. Eu lhes imploro em nome dos deuses. Posso devolver-lhes o dinheiro. Vou lhes dar tudo. Vou lhes mostrar onde está escondido. Onde está Rienzi, minha irmã? O som daquela voz, um tremor percorreu o corpo do curandeiro. Ele não costumava se assustar com facilidade, e poucas coisas causavam-lhe medo. Mas na voz do homem de cabelos brancos estavam todas elas e mais algumas a título de suplemento. Num esforço sobre-humano, conseguiu sobrepujar o pavor que se movia em suas entranhas como um nojento inseto. Como? Fingiu-se de desentendido. Quem? O que o senhor disse? O homem de cabelos brancos inclinou-se. Mirman viu seu rosto, viu seus olhos, e diante daquela visão, o estômago deslizou-lhe até o ânus. Não embrome, Mirman, emanou das sombras a conhecida voz da futura médica Shani. Quando estive aqui 3 dias atrás, encontrei sentado naquela cadeira atrás da mesa um homem vestido com um casaco forrado de pele de rato almiscarado. Estava bebendo vinho e você costuma oferecer tais regalias somente a seus melhores amigos. Ele quis engraçar-se comigo, convidando-me para dançar no 3 Sininhos e levou um tapa na mão por tentar me apalpar. Está lembrado? E você lhe disse: deixe-a em paz, Sr. Rienzi. Não a assuste, porque preciso manter um bom relacionamento com os estudantes de medicina para que meus negócios prosperem. Aí vocês dois, você e seu Sr. Rienzi de rosto queimado, ficaram rindo. Portanto, não se finja de bobo, porque não está diante de gente mais boba que você. Fale logo enquanto eles estão perguntando gentilmente. Sua estudantezinha metida besta, pensou o curandeiro. Você não passa de um réptil traiçoeiro, uma ruivinha assanhada. Pode deixar que assim que conseguir me safar desta enrascada eu vou encontrar você e fazê-la pagar direitinho. Que Rienzi! Ganhou, contorcendo-se em vão na tentativa de se livrar do salto da bota que lhe esmagava o externo. Como posso saber quem é ele e onde se encontra? Recebo a visita de um montão de pessoas, fulanos e cicranos. Como eu... O homem de cabelos brancos inclinou-se ainda mais, retirou lentamente uma adaga do cano da outra bota e pisou com mais força no peito do curandeiro. Minha irmã, falou baixinho, acredite ou não, se não revelar imediatamente como você se contata com ele, vou alimentar as enguias do canal com seu corpo, pedaço por pedaço, começando pelas orelhas. Algo naquela voz fez com que o curandeiro acreditasse piamente em cada palavra. Olhava para a lâmina da adaga e sabia que era ainda mais afiada do que as facas que ele usava para perfurar furúnculos e abscessos. Começou a tremer tanto que a bota apoiada em seu peito passou a saltar nervosamente. No entanto, ficou calado. Tinha de ficar. Por enquanto. Porque caso Rienzi voltasse e perguntasse por que ele o havia traído, minha irmã deveria ter uma forma de demonstrar o motivo. Uma orelha, pensou, uma orelha terei de suportar. Depois direi... Por que perder tempo e sujar-se de sangue? Ouviu-se das sombras uma suave voz de contralto. Por que arriscar que ele minta ou torça a verdade?
Deixem que eu me ocupe dele do meu jeito. Ele vai falar tão rapidamente que morderá a própria língua. Segurem-no. O curandeiro urrou e agitou-se entre as cordas que o envolviam. Mas o homem de cabelos brancos apertou-o com o joelho contra o chão, agarrando-o pelos cabelos e fazendo-o virar a cabeça. Alguém se ajoelhara a seu lado. Mirman percebeu o cheiro de perfume misturado ao de penas molhadas. Sentiu o toque de dedos em sua têmpora. Quis gritar, mas sua garganta estava travada pelo terror. O máximo que conseguiu foi soltar um grasnido. Já está querendo gritar? Ronronou maciamente como um gato a voz de contralto junto de seu ouvido. Cedo demais, minha irmã. Cedo demais. Eu ainda nem comecei, mas vou começar logo. Se a evolução traçou algum sulco em seu cérebro, eu vou aprofundá-lo. Aí você verá o que pode ser um grito. Quer dizer, falou Vilgefortz depois de ouvir o relato, que nossos reis começaram a pensar por conta própria, a tecer planos de maneira autônoma, evoluindo com surpreendente rapidez do nível tático ao estratégico? Interessante. Ainda há pouco, na Batalha de Soden, a única coisa que sabiam era galopar soltando gritos selvagens, com a espada erguida e à testa de seus destacamentos, sem nem mesmo virar a cabeça a fim de se certificar de que eles não haviam ficado para trás ou galopado em outra direção. E hoje, vejam só, reúnem-se no castelo de Raj para decidir o destino do mundo. Interessante. Mas, a bem da verdade, eu já esperava por isso. Sabemos disso, confirmou Arthur Terranova. Assim como estamos lembrados de você nos ter advertido sobre essa possibilidade. E é exatamente por essa razão que viemos avisá-lo. Agradeço a lembrança, sorriu o feiticeiro. No mesmo instante, Tissaia de Vries teve certeza de que Vilgefortz já tinha conhecimento dos fatos que lhe eram comunicados. Não disse uma palavra. Sentada aprumada na poltrona, ajeitou os punhos de renda para que ficassem iguais, uma vez que o esquerdo estava mais dobrado que o direito. Notou o olhar de desagrado de Terranova e a divertida expressão de Vilgefortz. Sabia que seu lendário pedantismo enervava ou divertia a todos, mas não ligava para aquilo. E o que o capítulo tem a dizer sobre tudo isso? Antes de tudo, respondeu Terranova, queríamos ouvir sua opinião, Vilgefortz. Antes de tudo, disse o feiticeiro com um sorriso, vamos comer e beber algo. Temos tempo de sobra, portanto, permitam que eu me revele bom anfitrião. Vejo que vocês estão quase congelados e cansados pela viagem. Quantas baldeações em teleportais, se é que posso perguntar? 3, respondeu Tissaia de Vries, dando de ombros. Eu estava mais perto. Arthur espreguiçou-se. Bastaram-me 2, mas tenho de admitir que ambas foram complicadas. E em todos os lugares o mesmo tempo horrível? Em todos. Então, vamos recuperar as forças com comida e com um bom velho vinho tinto de cidades. Lídia, você faria gentileza? Lydia van Bredevoort, assistente e secretária particular de Vilgefortz, surgiu de trás da cortina como um fantasma etéreo e sorriu com os olhos para Tissaia de Vries. Tissaia, controlando o semblante, respondeu com um sorriso caloroso e uma leve inclinação da cabeça. Arthur Terranova levantou-se e fez uma reverência. Ele também manteve um perfeito controle do semblante. Conhecia Lídia. 2 empregadas puseram a mesa, movendo-se rapidamente, fazendo farfalhar as longas saias. Lydia van Bredevoort acendeu as velas do candelabro, criando por encanto uma discreta chama entre o polegar e o indicador. Tissaia percebeu que seus dedos tinham manchas de tinta.
Guardou tal fato na memória para mais tarde, após o jantar, pedir à jovem feiticeira que lhe mostrasse sua última obra, pois Lídia era uma pintora de grande talento. Jantaram em silêncio. Desinibido, Arthur Terranova avançava sobre as travessas e, um tanto frequentemente demais e sem nenhuma instigação do anfitrião, fazia ressoar a prateada tampa do jarro de vinho. Tissaia de Vries comia devagar, dando mais importância à disposição dos pratos e talheres sobre a mesa do que à comida. Em sua opinião, eles não estavam alinhados devidamente, o que feria sua paixão por ordem e seu senso estético. Bebia com moderação. Villefort comia e bebia ainda mais moderadamente, enquanto Lídia, claro, não comia nem bebia nada. As chamas das velas ondulavam com longos bigodes de fogo vermelho amarelado. Gotas de chuva batiam nos vitrais das janelas. Então, Villefort, falou Terranova por fim, mexendo com o garfo na travessa à procura de um naco de carne de javali suficientemente gorduroso. Qual é a sua posição diante da atividade de nossos monarcas? Hein Gedendaif e Francesca enviaram-nos para cá porque querem saber sua opinião. Tanto eu como Tissaia também estamos curiosos. O capítulo deseja adotar uma posição comum neste assunto. E quando for hora de agir, gostaríamos de agir de comum acordo. Portanto, o que você nos aconselha? Sinto-me profundamente lisonjeado, disse Villefort, negando com um gesto de agradecimento mais brócolis que Lídia pretendia colocar em seu prato. Pelo fato de minha opinião nesse caso ser decisiva para o capítulo. Ninguém afirmou tal coisa, respondeu Arthur, servindo-se de mais vinho. A decisão será tomada em colegiado quando o capítulo se reunir, mas seria conveniente todos terem a oportunidade de antes expor seu ponto de vista. Assim, somos todos ouvidos. Se já terminaram de jantar, então vamos para o escritório, sugeriu Lídia telepaticamente, sorrindo com os olhos. Terranova observou seu sorriso e bebeu de um trago todo o conteúdo de sua taça de vinho, até a última gota. Boa ideia. Villefort limpou os dedos no guardanapo e ergueu-se. Ficaremos mais à vontade, além de termos lá mais proteção contra escutas mágicas. Vamos, pode levar o jarro, Arthur. Com todo prazer. É minha safra preferida. Passaram para o escritório. Tissaia não resistiu ao impulso de lançar um olhar sobre a bancada com retortas, cadinhos, provetas, cristais e incontáveis utensílios mágicos. Todos estavam protegidos por um feitiço de camuflagem, mas Tissaia de Vries era arquimaga. Não havia véu que ela não pudesse atravessar com um olhar. E ela estava interessada em saber em que o feiticeiro vinha trabalhando. Não precisou de muito tempo para concluir para que servia aquela configuração de aparelhos utilizados recentemente. Para descobrir onde estavam pessoas desaparecidas e para permitir o uso da visão psíquica por meio do método cristal-metal-pedra. O feiticeiro estava procurando por alguém ou tentava resolver um problema teórico de logística. Villefort de Rochevin era conhecido pela satisfação que lhe trazia a resolução de tal tipo de problemas. Sentaram-se em pesadas poltronas esculpidas em ébano. Lídia olhou para Villefort, captou o sinal que ele lhe fez e imediatamente saiu do aposento. Tissaia soltou um imperceptível suspiro. Todos sabiam que Lídia van Bredevoort estava apaixonada por Villefort de Rochevin, que havia anos nutria por ele um amor silencioso, obstinado e implacável. O feiticeiro, evidentemente, também estava ciente disso, mas fingia não saber. Lídia facilitara a situação, pois jamais lhe revelara seus sentimentos.
nunca dera o menor passo, não fizera um ínfimo gesto ou sinalização mental, e mesmo que pudesse falar, jamais diria uma palavra sequer. Era orgulhosa demais para fazê-lo. Wilgefortz tampouco assumiu uma atitude, porque não estava apaixonado por Lídia. Obviamente, ele poderia tomá-la por amante e, com isso, ter uma ligação ainda mais forte com ela e, quem sabe, até fazê-la feliz. Houve quem lhe recomendasse que o fizesse, mas Wilgefortz não o fez. Era muito orgulhoso e cheio de princípios para agir de tal maneira. E assim, embora a situação não fosse auspiciosa, era estável, e isso, ostensivamente, agradava a ambos. Quer dizer, rompeu o silêncio o jovem feiticeiro, que o capítulo está quebrando a cabeça sobre o que fazer diante das iniciativas e planos de nossos monarcas? Pois estão desperdiçando tempo. Os planos deveriam ser simplesmente ignorados. O quê? Arthur Terranova congelou com a taça em uma das mãos e o jarro na outra. Será que eu ouvi direito? Devemos ficar sem fazer nada? Devemos permitir? Nós já permitimos, interrompeu Wilgefortz, porque ninguém pediu nossa permissão. E ninguém vai pedir. Repito, devemos fingir que não sabemos de nada. É a única solução sensata. O que eles estão tramando pode terminar em guerra, numa guerra em larga escala. O que eles estão tramando chegou a nosso conhecimento graças a uma enigmática e incompleta informação vinda de uma fonte misteriosa e bastante suspeita. Tão suspeita que a palavra desinformação se insinua obstinadamente. E mesmo que seja verdadeira, as iniciativas dos monarcas ainda estão na fase de planejamento e nela vão permanecer por muito tempo. E se eles saírem dessa fase, paciência, vamos ter de nos adaptar à situação. Você quer dizer, falou Terranova com uma careta, que dançaremos conforme a música que nos for tocada? Sim, Arthur, respondeu Wilgefortz, encarando-o com os olhos brilhando. Você vai dançar de acordo com o que lhe tocarem, ou terá de sair do salão, porque o tablado no qual está a orquestra é demasiadamente alto para você subir nele e ordenar aos músicos que toquem outra melodia. Dê-se conta disso de uma vez por todas. Se acha que há outra saída, está cometendo um grave erro de avaliação. Está confundindo o céu com as estrelas refletidas durante a noite na superfície de um lago. O capítulo fará o que ele mandar, disfarçando a ordem como se fosse um conselho, pensou Tissaia de Vries. Todos nós somos peões em seu tabuleiro de xadrez. Ele ascendeu, cresceu, obscureceu-nos com seu brilho, subordinou-nos a ele. Somos peões em seu jogo, um jogo cujas regras não conhecemos. A manga esquerda voltou a ficar desalinhada em relação à direita. A feiticeira ajeitou-a. Na verdade, os planos dos reis estão na fase de realização, falou lentamente. Em Caedowen e Edirne já teve início a ofensiva contra os Scoia'tael. Sangue de jovens elfos está sendo derramado. Há perseguições e pogroms contra os inumanos. Fala-se de ataques a elfos livres de Dol Blatana e Montes Roxos. Trata-se de assassínios em massa. Você quer que transmitamos a Gedimdaif e Enid Findabair sua recomendação de ficarmos contemplando o que está se passando sem fazer nada? De fingirmos que nada vemos? Wilgefortz virou a cabeça em sua direção. Agora você vai mudar de tática, pensou Tissaia. Você é um jogador e reconheceu pelo som como os dados vão cair sobre a mesa.
Vai mudar de tática. Vai bater em outra tecla. Vilgeforce não desgrudou seus olhos dos dela. Tem razão, disse. Você está certa, Tissaia. A guerra com Nilfgaard é uma coisa, mas olhar para o massacre dos inumanos sem tomar uma atitude está errado. Portanto, proponho convocar uma reunião geral de todos, inclusive os mestres do terceiro grau, ou seja, os que depois de Soden passaram a participar dos conselhos reais. Uma vez reunidos, vamos chamá-los à razão e ordenar-lhes que abrandem seus respectivos monarcas. Eu apoio esse projeto, falou Terranova. Vamos convocar a reunião e lembrar-lhes a quem devem lealdade em primeiro lugar. Observem que até alguns membros de nosso conselho agora fazem recomendações aos reis, os quais desfrutam dos serviços de Carduin, Filipa, Eilhart, Ferkart, Radcliffe e Yennefer. Ao ouvir o último nome, Vilgeforce estremeceu. Por dentro, bem entendido. Mas Tissaia de Vries era arquimaga. Ela captou o pensamento, o impulso que saltou da bancada e dos utensílios mágicos para os 2 livros colocados na mesa. Ambos estavam protegidos por um véu mágico. A feiticeira concentrou-se e atravessou-o. Ein Itlinespeth. A profecia de Itlin Egli Ep Evenian, a Sibila dos Elfos. A profecia do fim da civilização, da aniquilação, da destruição e do retorno do barbarismo que deveriam sobrevir com as massas de gelo geradas pelo frio eterno. E o outro livro, velho e gasto, Enher e Haer, sangue antigo, sangue dos elfos. Tissaia, o que você tem a dizer sobre isso? Apoio, respondeu a feiticeira, ajeitando o anel, que girara num sentido inadequado. Apoio o projeto de Vilgeforce. Vamos convocar a reunião. Quanto mais cedo, melhor. Metal, pedra, cristal, pensou. Estará procurando por Yennefer? Por quê? E o que Yennefer tem a ver com a profecia de Itlin? E com o sangue antigo dos elfos? O que você está aprontando, Vilgeforce? Desculpem, falou telepaticamente Lydia van Bredevoort, adentrando o escritório em silêncio. O feiticeiro se levantou. Queiram me desculpar, disse, mas trata-se de um assunto urgente. Estava aguardando esta carta desde ontem. Não vou demorar. Arthur bocejou, abafou um arroto e esticou o braço na direção do jarro de vinho. Tissaia voltou-se para Lydia. Lydia sorriu, com os olhos. Não podia de outra maneira. A parte inferior do rosto de Lydia van Bredevoort era uma ilusão. 4 anos antes, atendendo a uma recomendação de Vilgeforce, seu mestre, Lydia participara das investigações das propriedades de um artefato encontrado nas escavações de uma necrópole da antiguidade. O artefato revelou-se envolto por um possante anátema. Foi posto para funcionar uma única vez. Dos 5 feiticeiros que participaram do experimento, 3 morreram na hora. O 4º perdeu os olhos e os 2 braços e enlouqueceu. Lydia escapou com graves queimaduras, a mandíbula destroçada e uma mutação da laringe e da garganta que vinha resistindo a todas as tentativas de recuperação. Diante disso, optou-se por uma forte ilusão, para que as pessoas não desmaiassem ao ver seu rosto. A ilusão era poderosa, muito bem instalada e difícil de penetrar, mesmo para os escolhidos. Pigarreou Vilgeforce, pondo a carta de lado.
Obrigado, Lídia. Lídia sorriu. O mensageiro aguarda uma resposta, falou. Não haverá resposta. Compreendo. Mandei preparar aposentos para as visitas. Obrigado. Tissai e Arthur, peço desculpas pela curta interrupção. Vamos continuar. Onde foi que paramos? Em lugar nenhum, pensou Tissai de Vries. Mas escutarei com atenção, porque em algum momento você abordará assuntos que realmente lhe interessam. Ah, sim. Começou lentamente Vilgefortz. Já sei de que eu queria falar. Dos mais recentes membros do Conselho, Ferkart e Yennefer. Pelo que sei, Ferkart está ligado à Foltest de Temeria. É membro do Conselho Real com Tris Merigold. Mas a quem está ligada Yennefer? Você disse, Arthur, que ela fazia parte do grupo que serve a reis. Arthur exagerou, falou Tissai impassível. Yennefer vive em Wengerberg, de modo que Demawend procura sua ajuda de vez em quando, mas eles não colaboram constantemente. Não se pode afirmar que ela está a serviço de Demawend. Como está a visão dela? Espero que tudo esteja bem. Sim, está tudo bem. Que bom, muito bom. Estive preocupado. Saibam que tentei entrar em contato com ela, mas ela tinha viajado, ninguém sabia para onde. Pedra, metal, cristal, pensou Tissai de Vries. Tudo o que Yennefer usa é ativo e não pode ser detectado por visão psíquica. Você não conseguirá encontrá-la com esse método, meu caro. Se ela não deseja que se saiba onde está, ninguém conseguirá achá-la. Escreva para ela, sugeriu calmamente, ajeitando mais uma vez os punhos do casaco. E mande a carta pelo método comum. Pode ter certeza de que ela chegará a seu destino. E Yennefer, não importa onde estiver, responderá. Ela sempre responde. Yennefer, comentou Arthur, costuma sumir com frequência, às vezes por meses a fio. Os motivos costumam ser um tanto triviais. Tissaia olhou para ele, apertando os lábios. O feiticeiro calou-se. E o Vilgefortz deu um leve sorriso. Pois é, disse. Foi isso mesmo que pensei. Houve um tempo em que ela esteve profundamente ligada a certo bruxo. Geralt, se não me engano. Tenho a impressão de que não foi um simples namorico passageiro. Parece que Yennefer estava bastante envolvida. Tissai de Vries aprumou-se, apertando as mãos nos braços da poltrona. Por que você fala sobre isso? São assuntos privados que não são de nossa conta. Evidentemente. Vilgefortz lançou um olhar para a carta atirada sobre o atril. Não são de nossa conta. Mas o que me move não é uma curiosidade doentia, e sim a preocupação com o estado emocional de um membro do Conselho. Reflito sobre a reação de Yennefer ao receber a notícia da morte daquele Geralt. Ela será capaz de assimilar a perda, resignar-se sem cair em depressão ou assumir um luto exagerado? Ela saberá, respondeu Tissai em tom gélido, principalmente porque notícias como essas chegam a ela de tempo em tempo e, infalivelmente, revelam-se meros boatos. É isso mesmo, confirmou Terranova. Esse tal Geralt, ou seja lá qual for o seu nome, sabe cuidar muito bem de si. E não é de espantar, trata-se de um mutante, um autômato assassino programado para matar e não ser morto. Já no que se refere a Yennefer, não devemos exagerar quanto às suas supostas emoções. Ela jamais se deixa levar por emoções. Brincava com o bruxo, só isso. Estava fascinada pela morte com a qual aquele tipinho vivia jogando. E quando finalmente ele perder o jogo, a brincadeira terá chegado ao fim. Por enquanto, disse secamente Tissai de Vries, o bruxo está vivo. Vilgefortz sorriu e voltou a lançar um olhar sobre a carta jogada no atril.
Estará? Falou. Não creio. Geralt agitou-se levemente, sentindo dificuldade em engolir a saliva. Já passara o primeiro choque depois de ter tomado o elixir e iniciava-se a fase de sua atuação, sinalizada por uma leve, porém desagradável tontura ligada ao processo de adaptação dos olhos à escuridão. A adaptação avançava rapidamente. As trevas foram clareando, com tudo ao redor adquirindo um matiz acinzentado, de início meio turvo e confuso, tornando-se gradativamente cada vez mais contrastante, claro e nítido. Na ruela que desembocava no canal, poucos instantes antes, ainda escura como o breu, Geralt já podia ver ratazanas andando pelas calhas, farejando poças de água e fendas nos muros. Sua audição também ficara mais aguçada sob o efeito da poção mágica. O vazio emaranhado de becos, no qual momentos antes se escutava somente o murmúrio da chuva escorrendo pelas calhas, começou a ganhar vida, a pulsar com sons. Geralt ouvia guinchos de gatos brigando, latidos de cães do outro lado do canal, risos e gritos dos bares e estalagens de Oxenfurt, cantorias da taberna dos barqueiros e o distante suave som de uma flauta tocando uma alegre melodia. As adormecidas casas adquiriram vida. Geralt passou a reconhecer o ronco de pessoas adormecidas, o barulho dos bois nos estábulos, o bufo dos cavalos nas cocheiras. De uma das casas no fim da ruela provinham espasmódicos e abafados gemidos de uma mulher sendo amada. Os sons cresciam, adquiriam força. Geralt já estava em condições de distinguir as obscenas palavras de canções picarescas e conseguiu inteirar-se do nome do amante da mulher que gemia. Do outro lado do canal, da mansão sobre palafitas de Mirman, chegavam a ele os gaguejantes e incompreensíveis balbúcios do curandeiro, levado pelo tratamento de Philippa Eilhart a um completo e, na certa, permanente estado de idiotice. Amanhecia. A chuva finalmente parou de cair e uma corrente de vento dispersou as nuvens. Ao leste, o céu estava clareando. As ratazanas no beco ficaram repentinamente agitadas e começaram a correr para todos os lados, escondendo-se no meio de caixotes e lixo. O bruxo ouviu o som de passos. Pareceram-lhe ser de 4 ou 5 pessoas, não tinha certeza. Olhou em volta, mas não viu Philippa. Imediatamente mudou de tática. Caso Rience estivesse naquele grupo, Geralt teria poucas chances de pegá-lo. Precisaria lutar antes com a escolta, algo que não desejava. Primeiro, por estar sob o efeito do elixir, o que significaria que aqueles homens morreriam. Segundo, porque nesse ínterim, Rience teria tido tempo para fugir. Os passos foram se aproximando. Geralt saiu da sombra. Rience surgiu do beco. O bruxo o reconheceu de imediato e instintivamente, embora nunca o tivesse visto. A queimadura, um presente de Yennefer, estava encoberta pela sombra de seu capuz. Estava sozinho. Sua escolta não apareceu. Ficou escondida na ruela. Geralt logo compreendeu o motivo daquilo. Rience sabia quem o aguardava junto da casa do curandeiro. Rience sabia que se tratava de uma emboscada, mas veio assim mesmo. O bruxo entendeu por quê. E isso antes mesmo de ouvir o rangido de espadas sendo desembainhadas. Muito bem, pensou, se é isso que vocês querem, que seja. É um prazer caçá-lo, falou Rience baixinho. Não é preciso procurá-lo. Você aparece no local onde o queremos. Posso dizer o mesmo, respondeu o bruxo calmamente. Você apareceu aqui. Era a este lugar que eu queria que você viesse e você veio. Minha irmã deve ter sido muitíssimo pressionado para lhe falar do amuleto. Mostrar onde ele estava escondido e ensinar como ativá-lo para enviar uma mensagem. Mas minha irmã não sabia que o amuleto informava e alertava ao mesmo tempo, de modo que não poderia ter lhe dito isso mesmo queimado com carvões em brasa.
Andei distribuindo muitos desses amuletos. Sabia que mais cedo ou mais tarde você encontraria um deles. Da esquina da ruela, 4 homens começaram a avançar lenta e agilmente, sem fazer ruído algum. Ainda ocultos nas sombras, seguravam as espadas desnudas de modo que não pudessem ser traídos pelo brilho das lâminas. O bruxo via-os claramente, mas não demonstrava tal fato. Muito bem, assassinos, pensou. Se é isso que vocês querem, é o que terão. Fiquei esperando, continuou Riense sem se mover do lugar, e consegui o que queria. Pretendo finalmente aliviar a terra de seu peso, seu mutante horrendo. Você diz que pretende? Está se superestimando. Você é apenas uma ferramenta, um capanga alugado por outros para fazer trabalhos sujos. Quem o enviou, servo? Está querendo saber demais, mutante. Você me chama de servo, mas tem ideia do que é você? Um monte de esterco na estrada que precisa ser removido porque alguém não quer sujar as botas. Não vou lhe revelar quem é essa pessoa, embora pudesse. Porém, vou lhe dizer outra coisa, sobre a qual poderá ficar pensando no caminho para o inferno. Sei onde está a fedelha que você tanto protegia. E sei também onde está a sua feiticeira, Yennefer. Ela não interessa a meus patrões, mas eu tenho algo pessoal contra aquela puta. Assim que acabar com você, eu vou me ocupar dela. Farei com que se arrependa daquele truquezinho com fogo. Ah, sim, ela vai se arrepender amargamente. Não devia ter dito isso. Sorriu o bruxo horrivelmente, já sentindo a euforia da luta provocada pela reação do elixir com a adrenalina. Enquanto você não disse isso, ainda tinha alguma chance de sobreviver. Agora, não a tem mais. Um forte tremor de seu medalhão advertiu Geralt de um ataque repentino. Pulou para o lado, sacou a espada e, com a lâmina coberta de runas, aparou e aniquilou uma paralisante onda de energia mágica disparada em sua direção. Riense deu um passo para trás e ergueu a mão para fazer um gesto, mas no último momento acovardou-se. Sem tentar um novo encanto, recuou rapidamente para dentro do beco. O bruxo não pôde persegui-lo porque foi atacado pelos 4 homens que achavam estar ocultos nas sombras. Espadas brilharam. Tratava-se de profissionais, todos os 4. De profissionais experientes, bem treinados e extremamente coordenados. Atacaram-no aos pares, 2 do lado esquerdo e 2 do direito. Aos pares, para um deles estar sempre protegido às costas do segundo. O bruxo escolheu o par da esquerda. A euforia provocada pelo elixir foi potencializada pela raiva. O primeiro capanga começou o ataque com uma finta à direita apenas para pular para o lado e permitir ao outro, que estava às suas costas, desferir um golpe traiçoeiro. Geralt fez uma pirueta, passou por eles e acertou o segundo por trás com a ponta da espada, cortando-lhe o ocipício, a nuca e as costas. Estava zangado e o atingiu com força. Um esguicho de sangue jorrou sobre o muro. O primeiro agressor recuou rápido, dando espaço ao par seguinte. Os homens se separaram para o ataque, desferindo 2 golpes simultâneos em direções diferentes, de modo que apenas um deles fosse aparado e o segundo forçosamente acertasse o alvo. Geralt nem tentou se defender e, fazendo uma pirueta, meteu-se entre os 2. Para não se chocarem, ambos tiveram de diminuir o ritmo harmônico e os passos bem ensaiados. Um deles conseguiu se desviar com um macio salto felino. Já o outro não teve tempo. Perdeu o equilíbrio e ficou de costas. O bruxo, fazendo outra pirueta, dessa vez em sentido contrário, tomou o impulso e desferiu um possante golpe na altura de seu quadril. Estava zangado. Sentiu a afiada lâmina cortando a coluna vertebral. Um horrendo grito ecoou pelas ruelas. Os 2 restantes lançaram-se imediatamente sobre ele com uma saraivada de golpes que Geralt aparava com grande esforço. Fez mais uma pirueta, escapando das cintilantes lâminas. No entanto, em vez de apoiar-se com as costas no muro e ficar se defendendo, partiu para o ataque. Era algo que seus oponentes não esperavam, e eles não tiveram tempo para recuar e se separar.
Um deles contra-atacou aplicando uma estocada, mas o bruxo esquivou-se, girou e desferiu um golpe para trás, às cegas, guiando-se apenas pela sensação do deslocamento de ar. Estava zangado. Mirou por baixo, na direção da barriga. Acertou. Ouviu um grito curto, porém não conseguiu olhar para trás, porque o último dos capangas já estava junto dele, dirigindo-lhe uma possante sinistra. Geralt aparou-a no último momento e, estático, sem se virar, respondeu com uma quarta destra. O capanga, movido pelo impulso da parada, estendeu-se como uma mola e desferiu um golpe semicircular amplo e forte. Forte demais. Geralt já estava girando. A espada do assassino, muito mais pesada que a do bruxo, cortou o ar e o capanga teve de seguir o golpe. O ímpeto fez com que ele girasse. Geralt escapou da meia pirueta, colocando-se a seu lado. Viu um rosto contorcido e um par de olhos arregalados de pavor. Estava zangado. O golpe foi curto, mas forte e certeiro, bem entre os olhos. Ouviu o desesperado grito de Chani querendo livrar-se do abraço de Jasquier sobre a passarela que levava à casa do curandeiro. Rience recuou ainda mais para dentro do beco, ergueu e estendeu diante de si os dois braços, dos quais já começava a emergir uma luz mágica. Geralt agarrou a espada com ambas as mãos e, sem hesitar um momento, correu em sua direção. O feiticeiro acovardou-se novamente. Sem concluir o encanto, pôs-se em fuga desenfreada, gritando algo ininteligível. Mas Geralt compreendeu. Sabia que Rience clamava por ajuda e implorava por socorro. E o socorro veio. A arruela ardeu com uma luz ofuscante na parede de uma casa manchada por infiltrações. Brilhou a oval de fogo de um teleportal. Rience lançou-se em sua direção. Geralt pulou para trás. Estava muito zangado. Toublan Michelet gemeu e contorceu-se, segurando com ambas as mãos a barriga dilacerada. Sentia o sangue se esvair por entre os dedos. Não longe dele jazia Flávius, que um momento antes ainda se contorcia, mas agora estava imóvel. Toublan cerrou as pálpebras e abriu-as logo em seguida. Porém, a coruja sentada ao lado de Flávius não era uma alucinação. Por que não desaparecera? Gemeu novamente e virou a cabeça para o outro lado. Uma mulher muito jovem, a julgar pela voz, gritava sem cessar. "Larguem-me! Eles estão feridos! Eu sou médica, Jasquier. Já lhe disse para me largar." "Você não pode ajudá-los", respondeu-lhe a voz surda daquele que se chamava Jasquier. "Nada pode ajudar uma ferida feita com espada de bruxo. É melhor você nem se aproximar. Não olhe. Chani, eu lhe imploro, não olhe para lá." Toublan percebeu que alguém se ajoelhava a seu lado. Sentiu o cheiro de perfume misturado ou de penas molhadas. Ouviu uma voz baixinha, suave e mitigadora. Tinha dificuldade em distinguir as palavras por causa dos enervantes gritos e soluços daquela garota, daquela médica. Mas se a tal médica estava gritando, então quem estava ajoelhado perto dele? Toublan gemeu. "Vai ficar bem. Tudo vai ficar bem." "Filho da puta", gaguejou. "Rience. Ele nos disse, um tipo insignificante, que se revelou um bruxo. Então era esse o embuste. Ajude-me, minhas tripas." "Calma, calma, filhinho. Está tudo bem. A dor já passou. Não é verdade que você não sente mais dor? Diga-me, quem trouxe vocês para cá? Quem colocou vocês em contato com Rience? Quem o recomendou a vocês? Quem os meteu nessa atrapalhada? Conte-me isso, por favor, filhinho. Aí tudo ficará bem. Você verá como vai ficar bem. Diga-me, por favor." Toublan sentiu gosto de sangue na boca.
mas não tinha forças para cuspi-lo. Encostou a bochecha no solo úmido e abriu a boca, fazendo o sangue escorrer. Não sentia mais nada. Diga-me, repetia a voz suave. Diga-me, filhinho. Tublan Michelet, assassino profissional desde os 14 anos de idade, fechou os olhos, deu um sorriso ensanguentado e sussurrou tudo o que sabia. Quando abriu os olhos, viu um estilete de lâmina muito fina, com um pequeno guarda-mão dourado. Não tenha medo, falou a voz suave, e a ponta do estilete tocou sua têmpora. Não vai doer. Efetivamente, não doeu. Alcançou o feiticeiro no último instante, já à beira do teleportal. Como havia jogado fora a espada, tinha as mãos livres e pôde agarrar com os dedos a borda da capa com capuz. Rience perdeu o equilíbrio e o puxão forçou-o a dar uns passos para trás. Debateu-se furiosamente e, com um gesto repentino, conseguiu rasgar a capa de uma fivela a outra e livrar-se. Tarde demais. Geralt virou com um soco do punho direito no ombro e, logo em seguida, golpeou-o com o esquerdo na nuca, logo abaixo da orelha. Rience cambaleou, mas não caiu. O bruxo aproximou-se dele com um salto felino e desferiu-lhe um violento soco no meio das costelas. O feiticeiro gemeu e curvou-se. Geralt agarrou-o pela parte da frente do gibão, girou-o no ar e derrubou-o no chão. Pressionado pelo joelho do bruxo, Rience estendeu a mão e abriu a boca para pronunciar um encanto. Geralt cerrou o punho e bateu com toda a força diretamente em sua boca. Os lábios do feiticeiro estouraram como groselhas. Você já ganhou um presente de Yennefer, rosnou o bruxo. Agora vai receber um de mim. Socou-o mais uma vez. A cabeça de Rience girou para um dos lados e sangue jorrou sobre sua testa e bochecha. Geralt espantou-se. Não sentia dor alguma, mas era evidente que se ferira na contenda, uma vez que aquele sangue era seu. Não ficou preocupado. Aliás, nem teve tempo para localizar o ferimento. Deu mais um soco em Rience. Estava zangado. Quem enviou você? Quem o contratou? Rience cuspiu sangue. O bruxo voltou a socá-lo. Quem? A oval de fogo do teleportal brilhou mais intensamente, a ponto de a luminosidade de seus raios clarear todo o beco. O bruxo sentiu uma força emanando de lá. Aliás, ele a havia sentido antes mesmo de seu medalhão vibrar como advertência. Rience também detectou a energia vinda do teleportal e pressentiu que o socorro estava chegando. Gritou, agitando-se como um peixe gigantesco. Geralt enfiou o joelho no peito dele, ergueu a mão, formou o sinal de Ard com os dedos e apontou-os para o chamejante portal. Aquilo fora um erro. Ninguém saiu do portal. A única coisa que emanou dele foi a força da qual Rience se alimentou. Da ponta dos dedos estendidos do feiticeiro emergiram espigões de aço com 6 polegadas de comprimento, que se cravaram no peito e no ombro de Geralt com um claramente audível estalido. Da extremidade dos espigões explodiu energia. O bruxo foi atirado para trás com um empurrão convulsivo. O movimento foi tão brusco que ele ouviu seus dentes fortemente cerrados por causa da dor estalar e se quebrar, pelo menos 2 deles. Rience tentou erguer-se, mas desabou sobre os joelhos e, assim, ajoelhado, arrastou-se na direção do portal. Geralt, arfando pesadamente, tirou a adaga do cano da bota. O feiticeiro olhou para trás, levantou-se e cambaleou. O bruxo também cambaleou, porém mais rápido. Rience, de novo olhando para trás, soltou um grito. Geralt apertou a adaga na mão. Estava zangado. Muito zangado. Algo o agarrou por trás, subjugando-o e imobilizando-o. O medalhão tremeu com violência em seu pescoço. A dor no ombro latejou espasmodicamente. Philippa Eilhart estava parada a cerca de 10 passos dele. De sua mão erguida emanava uma luz opaca, 2 riscos, 2 raios.
Ambos tocavam suas costas, apertando seus ombros num luminoso alicate. Geralt tentou livrar-se inutilmente. Não conseguia sair do lugar. Apenas podia olhar como o cambaleante Rience chegava ao teleportal, que agora pulsava com uma luminosidade leitosa. Lentamente, sem nenhum sinal de pressa, Rience penetrou na luz do teleportal, caindo nele como um mergulhador e sumindo por completo. No segundo seguinte, a oval apagou-se, deixando a Ruela imersa numa espessa, impermeável e aveludada escuridão. De longe, do meio dos becos, ouviam-se guinchos de gatos brigando. Geralt pegou a espada, olhou para a lâmina e caminhou na direção da feiticeira. Por que, Filipa? Por que você fez isso? A feiticeira deu um passo para trás. Continuava segurando o estilete que um momento antes havia cravado no crânio de Toublant Michelet. Por que pergunta? Você sabe muito bem. Sim, confirmou o bruxo. Agora já sei. Você está ferido, Geralt. Não sente dor porque está protegido pelo elixir, mas veja como sangra. Dá para você se acalmar e deixar que eu me aproxime para cuidar de seus ferimentos? Pare de me olhar assim com todos os diabos e não chegue mais perto. Se der mais um passo, eu serei obrigado. Não se aproxime, por favor. Eu não quero lhe fazer mal algum, mas se você se aproximar... Filipa! Gritou Jasquier, ainda segurando a chorosa Chane. Você enlouqueceu? Não, respondeu Geralt. Ela está completamente sã e sabe muito bem o que está fazendo. Sempre soube o que fazia o tempo todo. Ela nos usou, nos traiu, nos enganou. Acalme-se, insistiu Filipa Eilhart. Você não vai conseguir entender isso, nem é preciso que entenda. Eu tive de fazer o que fiz, e não me chame de traidora, porque agi assim exatamente para não trair uma causa bem maior do que você pode imaginar. Uma causa tão grande e tão importante que quando se é colocado diante de uma escolha dessas, é preciso sacrificar todas as questões secundárias, sem a mínima hesitação. Geralt, com todos os diabos, estamos conversando enquanto você está no meio de uma poça de sangue. Acalme-se e permita que Chane e eu cuidemos de você. Ela tem razão, gritou Jasquier. Que merda! Você está ferido! Temos de tratar de seus ferimentos e ir embora daqui. Vocês podem discutir mais tarde. Você e sua grande causa, falou o bruxo sem dar ouvidos ao trovador e dando um passo cambaleante para a frente. Sua grande causa, sua escolha, Filipa. É um ferido assassinado a sangue frio assim que lhe disse o que você queria saber. Que lhe contou aquilo que não é permitido que eu saiba. Sua grande causa é Rience, a quem você permitiu fugir para evitar que revelasse o nome de seu patrão, para que ele possa continuar assassinando. Sua grande causa são esses cadáveres desnecessários. Perdão, eu me expressei mal. Não são cadáveres. São questões secundárias. Eu sabia que você não ia entender. Não entendo e nunca entenderei. Mas sei de que se trata. Suas grandes causas, suas guerras, seus esforços para salvar o mundo. Seu fim, que justifica qualquer meio. Aguce os ouvidos, Filipa. Está escutando esses guinchos? São gatos lutando por uma grande causa, pelo domínio indivisível de sobras do lixo. Não se trata de uma coisa banal. Sangue é derramado, tufos de pelos voam pelos ares. Eles estão travando uma guerra, mas eu não dou a mínima para ambas as guerras, tanto a dos gatos como a de vocês. É o que você imagina, sibilou a feiticeira. Tudo isso passará a interessá-lo, mais cedo do que possa supor. Você está diante de uma necessidade de uma escolha. Você se enredou no destino, meu caro, muito mais do que pensou que se enredaria. Você acreditou ter colocado sob sua proteção uma criança, uma menininha. Pois saiba que se enganou.
Você acolheu uma chama que pode incendiar o mundo todo a qualquer momento. Nosso mundo, o seu, o meu, o dos outros. E você terá de escolher, assim como eu, assim como Tris Merigold, assim como teve de escolher Yennefer, porque Yennefer já escolheu. Seu destino está nas mãos dela, bruxo. Você mesmo colocou em suas mãos. Geralt cambaleou. Shani deu um grito e conseguiu livrar-se dos braços de Jaskier. O bruxo deteve-a com um gesto, endireitou-se e olhou diretamente nos negros olhos de Philippa Eilhard. Meu destino, falou com visível esforço. Minha escolha. Vou lhe dizer, Philippa, o que escolhi. Escolhi não permitir que vocês envolvam Ciri em suas imundas maquinações. Estou avisando. Todo aquele que ousar fazer qualquer mal a Ciri acabará como estes 4 deitados aqui. Não farei um juramento, porque não tenho sobre o que jurar. Apenas advirto. Você me acusou de não ter qualificações adequadas para ser um protetor, de não saber proteger aquela criança. Pois saiba que vou protegê-la. Vou protegê-la como sei. Vou matar. Vou matar sem dó nem piedade. Acredito, sorriu a feiticeira. Acredito que você o fará. Mas não hoje, Geralt. Não agora. Porque você perdeu tanto sangue que vai desmaiar daqui a pouco. Shani está pronta? O canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor nesse projeto, considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart. Até a próxima com mais uma narração imersiva.